O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Tonight. Entrevista com Fernando Dias. Ao vivo! Sejam bem-vindos! Mais uma terça-feira, iniciando o nosso programa, o nosso Tonight, entrevista com Fernando Dias, eu mesmo que vos falo, sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje nós temos um programa super especial, ok? E aí que realmente vai bater em cada lar aí. A gente vai falar sobre família. O tema central hoje do nosso programa é falando sobre as famílias. E nós temos aqui participações super especiais, tá bom? Logo aí vamos apresentar para vocês aí, tá beleza? E nós também temos em relação a algumas notícias, né, durante a semana, né, nós tivemos aí o retorno das aulas, nós tivemos muitas coisas aí, tivemos enquete também, tá ok? Fizemos uma super enquete aí e aí vamos ver os resultados. Eu vou dar uma pausa rápida, beleza? Logo, e aí a gente já retorna para cá com o nosso programa aqui e a gente vai ter um papo aí muito bacana, muito bom aí, falando sobre família, tá bom? Gente, vamos lá, rápido intervalo, beleza? Logo já volto. Tonight. Tonight. Entrevista com Fernando Dias. O que a primeira infância tem a ver com cidadania? Tudo. Eu sou a Maria Aparecida de Freitas, moro em Santa Maria, Brasília, sou do lar, tenho 3 filhos. Eu soube do programa Criança Feliz porque eu sou beneficiária do programa Bolsa Família. Aí eles já pegaram o meu cadastro e vieram perguntar se a gente queria participar. E tá vindo me ajudando desde 2020. Estimulando a convivência familiar e a capacidade de aprendizagem nos primeiros anos de vida, o Criança Feliz, premiado e reconhecido como o maior programa de visitação do mundo, leva apoio, informação, fortalece vínculos familiares, ajuda no desenvolvimento e transforma o futuro de mais de 1 milhão de crianças de famílias de baixa renda. Meus filhos estão tendo uma infância bem melhor por causa do programa Criança Feliz. Liberdade para crescer, e isso é cidadania. Acesse nosso site, siga as nossas redes sociais e saiba mais sobre o programa. Ministério da Cidadania, Governo Federal. Águas do Imperador cuida do saneamento de Petrópolis desde 1998 e os quase 170 milhões investidos fizeram da cidade a 2ª melhor em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Com muito planejamento e trabalho, mais de 60 milhões de litros de água tratada nas 7 estações existentes são distribuídos para a população. A partir de dezembro de 2021, com a conclusão da ETA Araras, serão mais 9 mil. Tonight. Entrevista com Fernando Dias. Voltamos e aqui ó, com os nossos convidados, né? Um casal aqui de pastores, né? Nossos bispos, pastor Átila, bispo Flávia está aqui conosco, né? Gente, um prazer tê-los aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Amém. Né? E eu tenho certeza aí que vai ser um bate-papo muito produtivo, porque já estão acostumados, vivem para isso, né? Vivem cuidando de famílias, né? Então realmente aí vai ser uma entrevista muito top. Eu vou pedir só um minutinho que a gente vai passar só um resultado aqui, né? Justamente que nós tivemos essa semana a volta às aulas, né? Sim. Sistema híbrido, nós tivemos aqui na nossa cidade. E que também vai mexer também com relação ao nosso bate-papo de hoje, né? Com certeza. E certamente aí movimento, as famílias estão há mais de 1 ano com as crianças em casa, sistema de aula, né, online, e né, como será que as famílias estão se preparando para isso? Será que o emocional, né, estão preparados de deixar os filhos, né, porque está um protecionismo, né, e nada mais justo mesmo pelo período que nós passamos.
E como será que eles estão, né? A gente vai passar. Tem aí, né, aqui na nossa cidade, em Petrópolis, voltamos. Tá no ponto aí, Juan? A matéria, uma notícia aí, ó, volta às aulas. Olha aí, ó, volta às aulas em Petrópolis para início das aulas. Isso aí é da prefeitura, tá bom? Isso aí é uma arte da prefeitura. Volta às aulas no modelo híbrido, com aulas online e presenciais. É obrigatório o selo Escola Segura. Selo Escola Segura. Então, é isso aí, ó. Toda escola, então, porventura que está retornando, para retornar tem que estar vistoriada, tem que estar com esse selo, né? E que acho que é bem é o correto, né? Está bem tudo alinhado, né? Então, meus professores, Flávia, Átila, né? E aí, famílias, né? Primeiro de tudo, vamos olhar aqui nesse primeiro tema aqui em relação a essa volta às aulas. Como que vocês encaram esse retorno? É o momento? Seria aguardar um pouco mais? As escolas estão preparadas? O que vocês acham sobre isso? Antes de mais nada... Eu e você. Tudo bom, Fernando? É um prazer estar aqui com você, né, no programa Tunai, com todo o pessoal lá de casa. Um beijo grande para vocês. Que alegria poder estar aqui, podendo falar de um tema que a gente ama, né, amor? Sim. Eu acho que a gente tem autoridade para falar sobre isso, verdade, né? Autoridade e legitimidade. É verdade. Então, é um prazer imenso estar aqui nessa noite com vocês. Saúde aí, pessoal, amém. Meu amor. Boa noite, Fernando. Boa noite, queridos telespectadores. É um prazer poder entrar na sua casa essa noite e a gente discutir um pouco sobre esse tema, que é um tema central, é um tema importantíssimo. Eu acho que é um dos temas mais importantes que nós podemos tratar, é família, porque o ser humano, ele nunca vai estar bem em outro segmento se antes ele não estiver bem dentro da sua própria casa, com a sua família. Então, um prazer poder estar aqui com você. Boa noite, fique com a gente nesse tempo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso. Então, ó, lembrando também, vocês que querem participar conosco, nós temos aí as nossas redes sociais, tá bom? Você que está em casa, está assistindo pela Tech Cable, canal 17, beleza? Chama aí o vizinho, fala aí, ó, já começou o Tunai, bota lá, pede para colocar no canal. E você que, porventura, que está assistindo também da internet, né? Nós temos a página TVI Petrópolis e a página Fernando Dias no Facebook. Então, por favor, compartilhe, avise aí, ó, chama alguém. Todo mundo tem família. Vamos lá, hein, gente? Pelo amor de Deus, nem que seja aquela do coração. Isso. Sim, do coração, né? Então, vamos nessa, participe conosco, mande aí seus comentários, não é pelo WhatsApp, não é pelo Messenger, nada disso. Você vai pelo comentário da página ou da TVI Petrópolis ou Fernando Dias, beleza? Na página, vai colocar nos comentários desse ao vivo que está rolando, do nosso programa, beleza? Então, quer mandar um alô, quer falar aqui com os nossos bispos, querem falar, né, com eles, querem fazer alguma pergunta, colocar um comentário, vai lá e participe conosco. Lembrando também que nós, todos esses programas também nós passamos para a nossa página, nosso canal do YouTube, que é Tunai, entrevista com Fernando Dias, também no canal do YouTube. Então todas as nossas entrevistas, até as anteriores, todas que nós já fizemos, elas estão no nosso canal do YouTube. Então entra lá no YouTube, pesquisa lá Tunai, entrevista com Fernando Dias, e você vai poder se inscrever, curtir, compartilhar, assina o sininho, tem aquele negócio todo lá. Então, isso. É justamente isso. Então, volta às aulas. É o momento. O que vocês acham? Vou deixar ela falar, porque ela lida muito mais com as crianças do que eu. É a mãe que lá na casa, né? Qual o sentimento, então, mãe? Então, qual o sentimento? Eu sou muito tranquila em relação a isso, respeitando, porque eu entendo que cada pessoa é cada pessoa. Então, lá na minha casa, eu fiz o seguinte, eu conversei com os meus filhos e fui procurar saber dos meus filhos como que eles estavam se sentindo, né? Porque às vezes nós, como mães, como pais, alguns pais, algumas mães querem logo que os filhos voltem, entendeu? Porque não aguentam mais viver essa nova rotina, né? É realmente puxado e tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar o lado da criança, sabe? Ver como que eles estão se sentindo. Eles estão se sentindo seguros, preparados, prontos para isso? Qual a visão que eles têm, né, desses acontecimentos? Sim. Né, olhando de dentro para fora pelo olhar deles, né? Sim, porque assim, o meu olhar
é um. Agora é o deles, né? É claro que nós, mães, pais, nós temos aquela super proteção, né? Aquele cuidado, meu Deus, mas a gente entende que a gente tem que frequentar mercado, não é verdade? A gente sai, se precisar ir no médico, a gente vai ao médico. Então a gente precisa pensar também que a escola é fundamental para as crianças. Então, na minha casa, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Radassa, de 9 anos, e o Isaac, de 13. Estão assistindo, né? Estão assistindo. Então, olha, Fernando, pensa em personalidades completamente diferentes um do outro. São completamente diferentes. Radassa, ela gosta de gente. Ela quer estar perto de gente. Radassa gosta de abraçar. Radassa é muito... Gosta de uma aglomeração. Gosta de uma aglomeração, menina. Gosta de uma aglomeração. O Isaac é mais tranquilão, garoto mega educado, mais tranquilo. Nem parece que tem criança em casa quando ele tá e tal. Então, assim, eu falei, ó, o que você quer? A escola mandou uma enquete pra gente, né? Do sistema híbrido, se a gente quer ou não. E a Radassa logo virou pra mim e falou, mãe, eu quero voltar às aulas. E ela, eu percebo a necessidade de realmente ela voltar. Porque ela já não tá mais aguentando. Ela quer conversar, né? Ela sabe que não pode mais abraçar, né? Que calma, né? Ela sabe que vai ser tudo diferente, recreio e tudo, mas ela precisa disso. A Radassa precisa disso. Então eu acho interessante a gente ter um olhar para os nossos filhos. Seu filho precisa disso? Você está sentindo que seu filho precisa disso? Porque o contato social é fundamental. É isso. Então, só para a gente poder acompanhar, vamos lá, gente. Linha de raciocínio, né? Na questão aí da orientação, né? Primeiro de tudo, é o papel dos pais orientarem os filhos sobre a situação atual. Sim. Né? Primeiro ponto aí que eu peguei justamente aí a orientação, né, da Bispa Flávia. E primeiro ponto, a orientação, conversar, né? A orientação aos filhos, né, sobre o momento que nós estamos vivendo hoje e as necessidades que demanda, né? Quais são as atitudes, não pode abraçar o coleguinha, não pode, né? Quer dizer, orientação. E segundo ponto é saber, né, qual, na verdade, qual a opinião dos filhos. Sim, e que é importante. É isso. Né? A gente não pode pegar e colocar os nossos filhos assim, não saber o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles querem. E na minha casa, assim, para minha surpresa, para nossa surpresa, um quer ir e o outro quer ficar. E eu mega respeitei esse momento. Eu falei, então tá, beleza, filho. Você quer ficar? Ele já tá no 9º ano e tal. Um garoto mega responsável. Ele falou, mãe, deixa eu ficar. Eu falei, até no próximo semestre a gente volta a conversar. Se a escola permitir, você vai presencial. Vamos sentir como que você vai ficar, né? Sabendo que alguns coleguinhas já estão lá e você tá aqui e tudo. Ou seja, é sentir, é perceber a criança, né? Levando em consideração também, né, que esse período assim, um dos últimos, ao meu ver, tá bom, gente? Ao meu ver, minha opinião pessoal, que um dos últimos setores em si que foi zelado, foi prestado atenção, foi a área da educação. Sim, com certeza. Então, infelizmente, assim, a gente vê uma precariedade muito grande, por mais que os professores tenham se esforçado, né, a aula online e tudo mais e tal, e acho que as famílias aprenderam a lidar com esse sistema, né? Em casa é uma loucura, né? Lá em casa, lá em casa eu tenho 4 meninos. Uau! Uau! Brincou não, hein? São 4 meninos e todos estudando. E estudam todos no mesmo horário? Então, dois. 2 no período da manhã e 2 no período da tarde, né? Ano passado foram os 3 no período da tarde, né? Eu trabalho, quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, que é uma heroína. Elas são. Porque não é fácil. Foi um sistema de adaptação, né? E conseguir criar essa logística foi uma loucura. Ela conseguiu se adaptar já? Porque eu não consegui. Não, ela criou um sistema. Não é fácil. Ainda não é fácil. Falar pra você que é fácil não é. Como eu te falei, do 9º ano é tranquilo porque ele tem responsabilidade. Mas a minha filha que está no 4º ano não é fácil. Mas eu mega entendo, assim, eu olho pro lado das crianças, eu tô falando isso porque eu tenho essa facilidade
de estar em casa com os meus filhos. Eu trabalho fora, mas assim, eu tenho uma flexibilidade de estar de horário, de estar com os meus filhos e acompanhar os meus filhos. Mas eu também entendo que tem pai e mãe que trabalham e que realmente quer que as crianças estejam lá estudando. Então, eu entendo tudo isso, mas eu, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, o que a gente resolveu fazer? Olhar e conversar com eles. O que vocês querem? Né? Porque eu tenho essa flexibilidade de horário, né? De acompanhá-los. Tem outras pessoas que já não. Que não tem pessoas para poder... Às vezes também não tem condições de pagar alguém. De pagar. Para cuidar, para olhar familiares distantes, né? E a vida precisa seguir, né? Sim. A vida precisa seguir, né? Porque, infelizmente, o vírus veio para todos no mundo, né? Só que situações financeiras de lidar com a questão do vírus é diferente para cada família, né? Sim. Cada realidade é uma, né? Sim. Cada realidade é uma. Então, eu imagino até mesmo pessoas como puderam se reinventar, né? Para poder fazer a questão, né, do faturamento familiar, né? De poder ganhar o dinheirinho para botar comida dentro de casa. Deve ter sido realmente uma loucura. E assim, ter realmente um olhar, né? Porque, um exemplo, se a minha filha Radassa não quisesse voltar para a escola, porque o que isso gerou na Radassa? A Radassa meio que está tomando um averso a estudar, porque ela não gosta das aulas online. Você está entendendo? Então, se eu não envio essa menina para a escola, você está entendendo o que vai acontecer com minha filha? Então, eu preciso enviar essa menina para a escola. Ela precisa estar num ambiente presencial. Sim, com certeza. Então, assim, são os pais olharem para os filhos e ver a necessidade do filho, sabe? Do que seu filho está precisando. A gente lembra que esse período as crianças ficaram muito tempo online, né? Sim, online tudo, não só aula, mas, né? São vídeos, né? Sim. Criando, tendo atividades em si, mas a parte de ficar muito tempo no celular, no computador, né? E isso traz realmente uma separação, um distanciamento, né? A gente sabe que tem que ter o distanciamento social, né? Porque é o momento disso. Mas a questão da empatia, né? De contato, de contato não é físico, mas de se relacionar, né? Sim, isso futuramente vai trazer um prejuízo emocional para essas crianças. Você está entendendo? Eu acredito nisso. Sim, com certeza. Ansiedade. Nós teremos crianças, adolescentes, jovens muito mais ansiosos por conta de quê? De toda essa tecnologia. É isso. Nós fizemos, olha lá, já temos lá alguns, ó. Tem a galera participando aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Sandro Coelho, referência não somente como pai e mãe, e sim como pai e mãe espiritual. Olha aí, ó. As ovelhas aí, ó. Top demais. Olha lá, Sandy também, 1000 beijos. Meus bispos. Meus bispos, é isso. É o povo da Transformando Vida Church. Um beijo para todos vocês aí. Um abraço, gente. É isso aí. Participe, manda aí as mensagens. Olha aí, top demais. Obrigado, dona Vera. Um abraço. É isso. Nós tivemos nós fomos, né, nós fazemos na página lá, inclusive, gente, na página lá no Instagram, beleza? Fernando Dias, @Fernando_Dias Oficial. @Fernando_Dias Oficial. E lá na página lá a gente fez uma enquete, né, em relação fazendo... Olha lá, tá aí na tela, top demais. Valeu, Juan, topzera. E aí nós fizemos uma enquete, né, fazendo uma pergunta. Vamos dar uma olhada aí na pergunta e na enquete aí, ó. Olha lá. Em sua opinião, os conflitos familiares na família surgiram ou pioraram? Na pandemia. Aí nós tivemos resultado, é isso aí. Os conflitos, né, nesse período de pandemia, né? Foi realmente, os conflitos familiares na pandemia surgiram ou pioraram? Nós tivemos aí 69% pioraram, né? 31% aí do resultado aí que surgiram. E aí? Então, eu acredito também, eu vou na maior porcentagem lá, eles não surgiram, eles pioraram. Né? Porque conflitos, toda família tem seus conflitos. Não existe nenhuma família perfeita. Né? Então, eu creio que esses conflitos, eles pioraram, eles aumentaram.
né, como a gente conversou em off, a pandemia ela teve os pós e os contras, né? Falando um pouquinho dos pós, talvez tenha tido mais contra, mas falando um pouquinho dos pós, por exemplo, eu e a minha esposa, voltando à nossa família, não tem como a gente sair disso, esse é o tema, nós brincamos muito mais com os nossos filhos nesse período, né? Embora, como ela falou, nós temos flexibilidade de horário, mas esse tempo de pandemia, de confinamento, foi um tempo onde nós brincamos mais, fizemos outros tipos de brincadeira, corremos, pulamos, dançamos na chuva, tanta coisa, entendeu? Mas também teve os contras. Eu não sei se vocês sabem, o índice de separação, de divórcio nesse período da pandemia aumentou. Uau. Porque pessoas que estão acostumadas a saírem pela manhã, trabalharem, retornarem à noite, dormirem juntos, amanhã, no dia seguinte, a rotina continua a mesma. Isso mudou, está todo mundo dentro de casa. Casamento sem relacionamento. Casamento sem relacionamento. Pode isso. Não pode. Não é isso, né? São casamentos sem relacionamento, que às vezes, até que nós já, né, nos bastidores já havíamos conversado algo, né, mas é justamente que parece o que aparenta que é um contrato, né? É um Sim. contrato de convívio, né? Onde que não, vamos lá, né? Nós seremos sócios nessa casa aqui, né? E nós dois trabalhamos, vamos lá, cada um paga umas continhas aí. Divide aqui, divide aqui, e a gente se dá bem. É um casamento. Sim. Não é por aí. E não é essa, ou não é esse o modelo de instituição chamada casamento. Não é esse o modelo, né, que a gente tem visto. Não é esse o modelo. De fato, a gente precisa estarmos juntos. Por exemplo, vamos voltar a falar daqui, as nossas contas são uma. Ela não tem as contas delas e eu tenho as minhas contas. Nós temos as nossas contas. É isso. Né? Então, a nossa renda é a nossa renda. Não tenho a minha renda e a renda dela. Isso. Voltando para o princípio, né, onde que é a base, né, eu tenho certeza que é de vocês, né, é certo que seja, é a base bíblica, né? Na palavra diz, né, na Bíblia diz que e sairão da casa de seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Isso. Né? E se tornando uma só carne, não se isso. tem mais o meu ou o seu. Sim, é nosso. É nosso, nós somos um. É isso, né? É um casamento, né? E o casamento em si é uma instituição Sim. criada por Deus. Por Deus. Você falou de contrato. Contrato, quando nós não estamos satisfeitos com o contrato, a gente paga uma multa rescisória e a gente cancela o contrato. Sim. Mas casamento, estão fazendo do casamento isso, né? Não está satisfeito, vai cada um para um lado e divide os bens. Ou seja, né, tem a multa, porque acabou sendo um contrato, mas o casamento, né, no pensamento, né, de Deus, né, no modelo que Deus instituiu, o casamento não é contrato, o casamento é uma aliança, e a aliança não se quebra. É verdade. E nisso a gente não está falando de religiosidade. Não, né? nada a ver com religião aqui. Não é religiosidade, né? São princípios, bases né, de princípios, né? Sim. E justamente algo que tem que ter uma aliança e não um contrato, né? Sim. É uma aliança, realmente um comprometimento, o amor, acho que em primeiro lugar, né? E tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? Então, a princípio, tem que ter para poder dar essa base familiar. Então, vamos pegar uma outra chave, porventura, os pais é o princípio dessa chave do casamento. Sim. Né? Da família em si. Sim. Os pais em si. Sim. É a base aí, né, desse núcleo da família. Sim. A gente parar para pensar, porque tem gente que, porventura, às vezes, né, vem um filho e aí casa. Né? Uhum. Se relaciona, tem um filho, já engravidei, aí casa. E é o contrário, né? Sim. Primeiro o relacionamento, né? Primeiro, o curso natural é esse. O natural é esse. Primeiro o relacionamento, né, o casamento, e aí sim os filhos. E, na verdade, você tocou num ponto aí,
os filhos eles nunca podem ser base ou ponto de uma decisão para estarmos casados. Nunca pode. Né? A gente vê, a gente vê alguma coisa diferente disso acontecendo também, mas isso não é o modelo, isso não é base também. Né? Os filhos não podem determinar um casamento. E quais serão, né, o tipo de conflitos, né, que surgem, não que surgiram, que sempre existiram, mas o que pode ter quais conflitos potencializados? Quais que eles cresceram, né? Além, né, do relacionamento, desse convívio, o que mais será que... O número 1 é o relacionamento. Né? Outra coisa que pode ter tomado esse rumo também e gerado conflito, né? A questão, pode não, com certeza, a questão financeira. Sim, com certeza. Porque todo mundo foi afetado com isso. Não tem o A, B, não tem rico, pobre, todos foram afetados. É lógico que em toda crise a gente tem ensinado isso, onde a gente anda, na nossa comunidade, por exemplo, na igreja que pastoreamos, toda crise, toda e qualquer crise, Fernando, ela vai gerar para você uma oportunidade. Toda crise, se você olhar, observar bem, parar, refletir, não se desesperar no meio dela, ela vai gerar para você alguma oportunidade. É por isso que tem pessoas que no meio da pandemia estão melhor do que antes. Inclusive, o casal, né, são coaches também. Somos coach. Coach. Psicóloga, não é isso? Sim. Psicóloga, coach, né? E orientadores, né, eu conheço o trabalho em si, né, o número de jovens que são, né, arrebanhados, né, é um número muito grande, não é isso? E que necessitam dessa orientação, um período... Qual o maior, assim, o maior número de pessoas em si que geralmente que buscam aí ter esse contato aí com... Fala, né, inclusive, na verdade, qual a igreja, onde, sim, os dias do culto. Vamos falar. Nós somos pastores, né? Bispo, pastores da Transformando Vidas Church, ali na rua Souza Franco, número 51, Centro, em frente à famosa Rua da Feira. Nós estamos ali às quartas-feiras. Amanhã nós temos um culto abençoado, chamado Quarta Profética, essa é a temática, e nós estamos discorrendo numa série de mensagens com o tema Derrubando Gigantes. E essa pandemia, esse vírus, é mais um gigante que nós estamos vencendo e vamos vencer. Falei hoje com algumas pessoas, com alguém, com um médico, fui no médico hoje e estava conversando com o médico. Os Estados Unidos, Israel já estão sem máscaras, já estão em aglomeração. Final de semana assisti o UFC 261 em Las Vegas, e lotado o ginásio e todo mundo sem máscara. Eu levei um susto com aquilo e aí recebi a informação de que todos já foram vacinados. Então, é mais um gigante. Está chegando. Né, que nós estamos vencendo e vamos vencer, nós vamos tirar as máscaras também, em nome de Jesus. Amém. Mas os jovens em si, né, que buscam essa orientação, os pais geralmente acompanham? Sim. Em alguns casos sim, e outros não. Mas a grande maioria não, né? Infelizmente, né? Assim, se os pais soubessem a importância deles na vida de uma pessoa, do seu filho, sabe? Se eles soubessem. Porque paternidade é tudo na vida de um filho e de uma filha. Quantos jovens estão perdidos, completamente perdidos, feridos, traumatizados por falta de paternidade. Então, assim, o apoio dos pais é essencial, mas nem sempre a gente tem, entendeu? E aí, onde muitas vezes eles vão aonde, né? Atrás desse afago, desse apoio, desse acolhimento, eles vão para a igreja, né? E quando chegam lá, eles vão encontrar pessoas que vão encorajá-los a viverem o destino profético deles, sim, sabe? Vamos encorajá-los a viver aquilo
que Cristo morreu na cruz para que eles pudessem viver. Sim, eu tenho uma visão do ser humano que eu acredito no ser humano. E olha que o ser humano erra, né? Olha que o ser humano falha, né? Olha que o ser humano... Meu Deus, mas o ser humano é muito adaptável, sabe? E eu acredito muito no propósito de Deus para a vida do ser humano. Então, assim, eu sempre acho que você sempre vai dar o seu melhor. Pode dar mais do que você está dando. Você está entendendo? É como colocar a azeitona na prensa e vai sair o azeite tem uma função. Quando eu olho para o ser humano, eu vejo o ser humano desta forma. Então, é por isso que quando chegam jovens, né, adultos também, lá, né, temos alguns poucos anciãos, né, porque a nossa igreja é uma igreja mais jovem, mas as portas estão abertas também para os anciãos e aqueles que estão lá gostam, né? Tem o espírito jovem, né? Então, assim, a gente sempre está, assim, encorajando. Eu não gosto da palavra de motivar, sabe? Mas eu gosto de encorajar, porque o encorajamento é um dom. Você está entendendo? É isso. Então, nós estamos sempre encorajando esses jovens a ir além. Só para você ter uma ideia, né? Nós agora, nessa pandemia que teve, muitos, né, se ressignificaram, muitos se tornaram empresários. Você acredita nisso? Em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Quantos, né, amor? Temos vários exemplos lá na igreja de pessoas que abriram as suas empresas nesse momento de pandemia. Pegando mais uma chave, né, que a Bispa Flávia disse, né, da azeitona, né, onde que é quando ela é comprimida, apertada, vai se extrair dela o melhor. Sim. Não é isso? Sim. Então, basicamente, a gente vê que nesse período onde nós estamos sendo apertados, né, Sim. todas as famílias, Sim. todas as situações estão realmente aí sendo, né, de uma certa forma, né, comprimidas e quer dizer, se souber ter um bom olhar, né, olhar de uma maneira diferente, né, o lado diferente da situação, consegue se extrair o melhor das pessoas. Sim, porque tudo aquilo que a gente precisa, eu creio muito, Fernando, que Deus já colocou dentro de nós, sabe? Deus já colocou, já está dentro da gente, sabe? É a gente aprender a ter um autoconhecimento, a se conhecer, entendeu? A crer no propósito de Deus para as nossas vidas, saber das nossas habilidades, entendeu? Isso é fundamental e seguir em frente, sabe? É isso. Nós tivemos também aí um vídeo. Nós temos aí, nós fomos domingão, eu e Sérgio Cérvulo, um abraço meu irmão. Nós fomos às ruas para fazer uma entrevista aí com o povo da cidade, para saber realmente aí, né, em relação ao quanto impactou, né, em quais áreas que a população acha que impactou a questão da pandemia, né, impactou aí no núcleo da família, né? E aí a gente tem aí uma reportagem aí. Tá no ponto aí, Juan? Olha, eu acho que afetou muito mesmo, sabe por quê? Você olha as lojas fechadas, não tem de onde tirar, o patrão vai acabar fechando as lojas. Nossa, tá afetando demais a vida das famílias, porque está acontecendo muitas coisas, né? O medo de tudo, desemprego, a distância, a doença. Afetou o desemprego, né? Que gerou, né? O desemprego, também a doença, né? Afetou o mundo, né? Só a cidade é o mundo. E porque se as empresas fechou, não tem emprego. Sim, afetou e muito a vida da família, questão financeira, questão de emocional, no caso de perder as pessoas entes queridas e tal, acho que afetou bastante sim, muito mesmo. Claro que afetou sim, porque tem as crianças que ficaram muito ociosas em casa, não está tendo o ensino, né, básico deles, né? Eu acho que o interessante da coisa, que uma doença como essa, que trouxe um temor muito grande para toda a sociedade, abalou muito. Mas, por outro lado, foi interessante que as famílias tiveram que se unir, as famílias tiveram que se conscientizar, ajudar um ao outro. Olha aí, ó, voltamos. É isso aí, né? Tivemos alguns depoimentos aí, né? Um ponto aí que a gente pegou
medo. Sim, esse é um grande vilão nessa pandemia. Pode observar que as pessoas que contraíram, né, o Covid-19 e tiveram medo, né, foram tomadas, foram aterrorizadas por esse medo, são as pessoas, essas pessoas ou esse tipo de pessoas que adquiriram, que tomaram posse desse medo, desse terror do medo, que acabaram partindo. Né? É como o câncer. A pessoa, quando ela descobre que está com câncer, parece que a doença avança, você já viu? Ela parece que é rápido, enquanto ela não descobre, ela está vivendo. Descobriu, ela... Por quê? Porque... O estado emocional. O estado emocional. Nós vivemos isso dentro de casa. Nós fomos acometidos do Covid. Teve dias que eu acordei cedo pela manhã, que eu não conseguia dormir com ela, que eu tive que ir para a sala, porque ela falou, vai para a sala, meu amor, porque ela não conseguia respirar. Eu fui para a sala, quando voltei, o medo, né, querendo tomar a gente, eu ia nela para ver se ela estava respirando. Eu com medo, ela com um monte de pensamento. Você vê, pastora, psicóloga, coach e o medo querendo tomar. Né? O medo, eu acredito que o medo é um dos maiores agentes paralisadores da vida do ser humano. Você está entendendo? E nessa pandemia, ele veio forte. Porque assim, se você liga a televisão, o que você vai ver na televisão? Você vê coisa boa nos jornais? Uau! Só o Tinai. Só o Tinai. Só o Tinai. Entendeu? Só tem coisa boa aqui. Porque assim, infelizmente, as notícias são assim, notícias difíceis. E por que o Covid tem gerado tanto medo? Por conta das notícias que a gente vê. Eu me recordo, né, em março de 2020, quando tudo começou, sabe? Quando veio aquela enxurrada, sabe, de informações pra gente, onde ninguém sabia nada ao concreto, né? Cloroquina, pode, não pode, aquela loucura. Então, eu me lembro que eu comecei a acompanhar aquilo direto. Rapaz, eu fiquei 2 noites sem dormir. 2 noites, porque começou a me dar uma ansiedade, um medo. Você tá entendendo? Só que assim, eu me toquei rápido. Eu falei, não. Conversei com o pessoal lá em casa. Falei, gente, nada de jornal, sabe? Esses jornais que não nos trazem notícias fidedignas, a gente não quer, a gente não vai colocar aqui em casa, beleza? E aí tudo passou e tal, trabalhei minha mente, beleza, fui. Mas quando chegou dezembro, não teve jeito, né? Nós fomos acometidos lá pelo Covid e foram dias, assim, bem difíceis, principalmente para mim, foi muito complicado. 23 dias. Até mesmo porque a gente sabe que não tem assim, não tem um diagnóstico preciso. Até hoje não tem. Não tem. Tá? Né? A gente vai aprendendo, conforme vai passando o tempo, né? As informações que vão chegando, né? Até onde pode, até onde não pode, mas infelizmente esse vírus ele impacta né, na pessoa, no indivíduo, de maneira aleatória. Né? Pessoas que você olha assim e fala, poxa, né, a pessoa tem ali, tem um tipo de vida assim, assado, esse vai ter tal resultado. Sim. E não. Né? E talvez aqueles que você olha, pô, isso é viril, tá bem, tá tranquilo, e infelizmente né, sucumbem à doença. Então, assim, dentro de casa, né, vocês passando por isso, em relação às crianças em si, o que virou a chave para, calma aí, vamos nessa. Como você disse, né, vamos evitar notícias né, ruins, né, evitar notícias ruins, né, vamos evitar negativismo, né, e para elas, como que foi passado? Por exemplo, vocês tendo contraído, né, o vírus, em relação a elas, houve algum tipo de medida? Sim, com certeza. Assim que começou, né, os sintomas... Segundo dia de sintoma. No primeiro dia de sintoma, eu já fiquei no quarto, isolada. Eu comecei e no final do dia ele começou. Então a gente já não tinha mais contato com as crianças. No segundo dia eu já enviei para casa da sogra, entendeu? Minha sogra é uma mãe. E minha sogra e minha cunhada acolheram eles lá, eles ficaram 23 dias lá. Uau. E aí a gente se falava todos os dias, né? Por vídeo, né? Pelo WhatsApp, por vídeo. Eles ficaram com medo? Então, o medo, eles estavam muito felizes porque estavam na sogra comendo as porcarias.
Você tá falando, tava na minha sogra comendo as porcarias e a minha mãe tá lá assistindo. Olha aí, mãe. Mas eles gostam de ir para casa da minha mãe porque minha mãe faz o que eles Faz gostam. todas as vontades. Pensa que meus filhos voltaram até mais gordinhos, né? Mas vamos voltar ali, o que isso gerou neles, né? Foi tão interessante, gerou medo neles, sim, né? E foi tão interessante que eles fizeram até um propósito, sabe? Um propósito de jejuar pelas nossas vidas, pela nossa recuperação, sabe? Eu achei isso, depois que eu fiquei sabendo, achei isso lindo da parte deles, né? E era muito difícil, porque assim, lidar com a saudade, não poder abraçar os meus filhos, você repensa a sua vida quando você está com Covid. Assim, infelizmente, foi nessa situação que eu repensei muito a minha vida, sabe? Assim, de às vezes, assim, de querer abraçá-los e não poder abraçá-los, sabe? Como a gente sentiu falta deles. Porque criança, você tem 4 lá, né? São todos já maiorzinhos, menorzinhos. Então, 16, 11, 8, 6. Rapaz, olha. Uau! Meu Deus do céu! Uau! Então você sabe, né, pelo menos esse de 6 anos, ele deve querer toda hora um abraço, querer atenção. É assim lá em casa. É o Denguinho, é o Dani. Como você tem o Dani, eu tenho a Radar, sabe que toda hora quer abraçar, toda hora. Então, assim, às vezes a gente está, né, estudando, está preparando alguma coisa, está resolvendo alguma coisa, e eles, mãe. Calma. Nossa, naquele período de isolamento, tudo que eu mais queria ouvir era mãe, sabe? Tudo que eu mais queria era um abraço. E a gente fica muito sensível, né? E me bateu medo de perder os meus filhos, me bateu medo. Eu lembro que a primeira semana, todo o medicamento que eu tomei, infelizmente, não foi porque um médico me passou, né? Foi porque eu estudei, ouvi, aprendi e vi quais eram os medicamentos. Nas correntes de pensamento, fez mais sentido. Muito mais, entendeu? E graças a Deus. Fez efeito. Total. E aí na primeira semana e tal, eu falei assim, é só tomar esse medicamento, na segunda semana eu já estou livre dos medicamentos, estou bem. Né? E o que aconteceu? Na segunda semana eu descobri, por acaso, sabe aquelas coisas assim que Deus prepara para você ir lá fazer um exame, que alguém liga para sua casa e fala assim, olha, vem cá fazer uma tomografia. Sabe, eu consegui uma tomografia pra você? Pra mim eu já tava bem. Isso aqui tossindo, eu não tinha tosse, eu tava bem. Cheguei lá, 25% do meu pulmão. Aí sim, eu tive que lutar contra os meus pensamentos, contra as minhas emoções. Aí sim eu chorei, aí sim eu fiquei com medo, aí sim eu falei, meus filhos, sabe? Eu acho que eles nunca ouviram isso, mas eles vão saber agora. Eu falei, eu vou perder meus filhos. Quem vai criar os meus filhos, entendeu? Por quê? Tudo aquilo que eu ouvi, todas as notícias, todas as incertezas acerca da doença, você tá entendendo? Então, assim, eu tive 2 dias, terça e quarta. Foi uma terça e uma quarta onde eu chorei e fiquei com medo. Só que, o que eu fiz? O meu recurso, ok? E o que eu indico para as pessoas? Eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo. Eu comecei a colocar num caderno os meus medos. E todas as vezes que eu escrevia, que eu falava ali, que eu escrevia dos meus medos, eu me sentia muito melhor. Eu falei, aí... E aí... Foi um gatilho. Foi um gatilho, que deu mega certo pra mim. E a outra... É o chamado âncora, né? Isso aí. É uma âncora que conseguiu, opa, é aqui que eu me sinto bem. Foi. Aí fiquei bem com aquilo. E o que aconteceu? Eu comecei também a ver filmes, né? Então comecei a ver filmes que me alegravam, filmes que me faziam bem, né? Comédia, filmes cristãos, entendeu? E aquilo me fazia bem, estimulava a minha fé, sabe? Me trazia alegria. E eu até instalei um joguinho no meu celular. Eu não gosto muito de joguinho, não. Mas instalei. Por quê? Para tirar o meu foco da doença. Outro, então, né? No meio do maior caos, outra chave. Outra chave. É justamente isso. No meio do caos, no meio do conflito, né? Daquela bagunça de emoções, né? Tenta tirar o foco. Busque tirar o foco, Sim, né? Com Busque certeza. fazer coisas que talvez sejam atípicas no seu costume, né? Sim. Que não faz parte do seu dia a dia, que você consiga sair um pouco, né? Opa, calma aí, vou sair um pouco, né? E mudar um pouco a direção. Eu acredito que buscando essa visão, né? Onde que a reflexão que fez, né? Com que, né? Poxa, e aí, agora, e para frente? Se eu não estiver mais, né? Quem vai? Né? Eu acredito que todos em si acabam pensando um momento nisso. Só que o mais importante, gente,
o que eu vejo é que nós não percamos esse pensamento quando acabar. Sim. Quando isso tudo acabar. Exatamente. Né? Para que possa realmente servir uma reflexão permanente e não temporária, um momento, né? Mas que realmente consiga, poxa, em momentos quando estiver já sobrecarregado, falar assim, tô cansado disso tudo e tal, né? Que as pessoas ficam sobrecarregadas. E pensa na possibilidade de não mais ter, né? O que você disse em relação ao mãe, né? Mãe. Então. Nossa, eu amo ouvi-los. Olha, e foi muito legal, né, amor? Que com isso, nós criamos um dia do mês especial da família. Como é que é isso, né? Graças a Deus, meus filhos agora são adeptos à comida japonesa, né? Nós gostamos muito lá. Então, uma vez ao mês, a gente sabe que não é uma comida muito barata, né? Nós saímos nós 4 e é o nosso programa, uma coisa que a gente não fazia antes, entendeu? Levávamos eles em McDonald's e tal, né? Saímos assim, entendeu? Mas assim, criamos, né? Pelo menos uma sexta-feira no mês, aquele momento é nosso, sabe? E isso veio disso, né, meu amor? Então, assim, tem sido um tempo gostoso. Nós estamos mais conectados com os nossos filhos, sabe? A gente ouve mais, na verdade, a gente brinca mais, sabe? Eu olho para os meus filhos, assim, querendo ouvir lá dentro da alma deles, entendeu? Fala pra mim, eu quero te ajudar, quero compreender e eu acho que tem sido assim, né? Pode. A gente está aprendendo com isso tudo, tem um ditado, né, popular, e a gente está aprendendo com isso tudo a dar realmente valor às coisas que precisam ser valorizadas. Sim. Né? Porque o ditado, né, no mundo diz, só dá valor quando perde. Né? E é uma verdade, tem coisas que a gente só passa a dar valor quando a gente perde. Então, quem tem o seu pai, quem tem a sua mãe, quem tem seus filhos, quem tem a sua esposa, quem tem o seu marido, né? o seu amigo, sua amiga, uma aliança, dê valor a isso. Né? Porque eu sou pastor, estou acostumado a fazer ofício fúnebre. Infelizmente, não é só aniversário de 15 anos, não é só casamento, a gente faz ofício fúnebre também. E existem 2 tipos de choro no ofício fúnebre. O de saudade, que vai ficar, né, daqueles que amam e tal, e o de remorso. Por não ter feito o que deveria ter feito, e agora está ali chorando. Então, aproveitem o tempo que se tem, né? Sim. Temos uma imagem com a mensagem aí. Tá no ponto aí, Juan. Olha lá. Ó. A família é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que Deus cuide da minha família e da sua também, né? É um bem precioso, né? São momentos. Tem outra imagem também? Deixa eu ver aqui. Não? Então essa aí, mensagem aí. Não, beleza. Então, nosso bem mais precioso, não é isso? Nosso bem mais precioso. Que realmente nós, agora acho que é um momento que a gente para poder desconectar um pouco, né, de toda essa correria que o mundo nos impõe, né, e parar para ouvir, né, um pouco mais dentro de casa, olhar pro filhinho, né, perguntar, e aí, você tá bem? Né? Perguntar realmente, fala para mim, né, e escutar um pouco, né? Acho que ter paciência, tolerância, tudo isso faz parte. Sim, não é isso? No pacote. Pastores, a gente está quase no finalzinho, né? Olha aí, ó, a galera participou legal, hein, gente? Olha aí, ó. É verdade, muito ruim perder alguém, né? Dê valor enquanto está perto de você. É isso aí, ó. André Rodrigues. Isso, devemos valorizar mais as vidas do que coisas. A dona Nilza aí, ó. Isso. Verdade. Aí, ó, casal abençoado por Deus, Leonardo. A galera tá aí, ó. Excelente entrevista. Top aí, dona Renata. É isso. A igreja sempre foi o esteio da família, né? Durante a pandemia, a igreja entrou em crise. E deixou... Entrou em crise? É uma pergunta. Entrou em crise e deixou de ser esse apoio. O que vocês acham? Teve algum momento em si? Nós fomos forçados, a gente está muito no finalzinho, né? A gente não vai conseguir passar direto, mas igreja fechada, né? A igreja são paredes ou não? Não. A igreja somos nós, né? Eu não vejo que a igreja deixou, pelo menos a nossa não. Né? Eu acredito que não, que a igreja não tenha deixado não,
porque assim, mesmo com as portas fechadas, a igreja somos nós, e nós demos total apoio para todos os discípulos, para todas as nossas ovelhas na Transformando Vidas Church. Visitamos, inclusive, todos os nossos discípulos, todas as famílias da nossa igreja nós visitamos. Então, eu não acredito que a igreja não tenha dado. Só um detalhe, né? Eles também haviam me falado, que até para nível de interpretação, visitaram sem entrar. Sem entrar. Sem entrar, gente, levamos do lado de fora um bolo, né? Oramos com eles, né? Profetizamos sobre a vida deles, fomos declarar que estávamos juntos com eles nesse tempo. Porque a gente está chegando no finalzinho, infelizmente passa rápido, né? Muito! Rapidinho, né? Mas dá uma mensagem aí, né? Dentro desse... Deixa eu ler aqui um texto muito interessante nessa versão aqui. A mensagem, não sei se você conhece essa versão, Eclesiastes capítulo 11, olha só o que diz, eu vou ler só alguns versículos aqui, não vou ler ele todo, diz assim, ó, como é boa a luz do dia, e como é maravilhoso viver à luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome um único dia por certo. Aproveite cada hora de claridade. Lembre-se de que muitos dias serão só escuridão e que o futuro nos reserva mais absurdos. Jovem, aproveite ao máximo a sua juventude. Desfrute toda essa força e vigor. Siga os impulsos do seu coração e, se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder por tudo ao Senhor. Tem um verso aqui que é muito interessante, eu quero fechar com ele. Diz assim, olha, quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento. Não fique observando o vento. Faça o seu trabalho, não fique olhando as nuvens. Toque a vida adiante. É isso, gente. E com essa linda mensagem que a gente vai encerrando, eu agradeço aos pastores, né? Para todos que participaram, sigam a gente nas nossas redes sociais. Agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. Benção, tá bom? Gente, é isso. Acabou rapidinho, né? Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe as famílias sempre. Sim. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Tonight.